Na aula passada, a gente estudou os conceitos básicos relacionados ao controle de processos. Nessa aula, iremos nos aprofundar mais no controlador PID. Vamos aplicar agora a forma digital desse controlador nesse processo, com o intuito de controlar a temperatura do líquido usando uma resistência térmica como variável manipulada. Se a gente considerar o volume constante, o modelo do processo pode ser representado da seguinte forma. Então aqui T é a temperatura do líquido, T é a temperatura do líquido e TR é a temperatura da superfície da resistência. Então esse índice R está relacionado à resistência. Se vocês fizerem um balanço, normalmente vocês chegam nesse sistema de equações. Basta considerar que a temperatura na superfície da chapa metálica ela é considerada como uma temperatura média TR. E toda a energia fornecida, toda a energia elétrica que passa na serpentina é convertida em calor Q, né? Então a gente considera esse calor Q como sendo o calor que é usado para aquecer a serpentina. Esse menos aqui representa a perda de calor da chapa metálica com o líquido. Tá? Aqui em cima a gente tem a equação relacionada à temperatura do líquido no tanque. Tem aqui a questão da entalpia de entrada e saída e tem o termo relacionado à troca térmica com a serpentina. Então, com isso, a gente tem o sistema de equações diferenciais que compõe esse meu sistema. Lembrando que a gente não tem balanço de massa aqui porque o volume do líquido, o nível do líquido, ele é constante. Vamos implementar esse sistema aqui agora no Python. A primeira coisa que a gente faz sempre é importar as bibliotecas, né? Aqui a gente importa para fazer o gráfico na própria linha, biblioteca numérica do Python, plotagem e integração. Vamos adicionar uma nova linha que agora a gente vai definir a nossa função. Eu vou chamar de função tanque. Nossas variáveis padrão m da matriz e t do tempo. Apertar Tab para deixar dentro dessa função. Vou dizer que t e tr é que compõe essa matriz e vou escrever minhas equações diferenciais que estão ali. Lembrando que H de R é o coeficiente de troca térmica da interface água-metal. O metal que eu escolhi aqui foi o zinco. A área AR é a área de troca térmica do líquido com a minha resistência. Fazendo agora a derivada para a temperatura da superfície da serpentina. Densidade do metal da serpentina. PR é o volume da serpentina, que a gente tem a massa. E CP, material da serpentina. Daí a gente retorna valores de dt, dtr. Pronto, a gente definiu a função. Eu vou colocar aqui os parâmetros. Então aqui a gente tem os parâmetros do fluido do processo, da resistência. Aqui a gente tem as condições iniciais da variável que a gente está trabalhando, que é temperatura inicial do líquido e temperatura inicial da serpentina. E aqui a gente tem o valor do calor fornecido para a serpentina, né, que é de 10.000 joules por segundo. Eu coloquei Q barra aqui porque na equação do controlador a gente precisa desse valor anterior para aplicar a ação de controle, né? Então vamos simular esse processo aqui para ver como é que ele se comporta ao longo do tempo, por enquanto sem controle. Então vamos fazer vetor tempo, t igual a np.linespace. Número de divisões, vou colocar 100 também. Vou chamar o orderInt. Vou chamar as condições iniciais t0 e tr. E o vetor tempo. Até aqui a gente já fez várias vezes, né? Até que tá tranquilo. Tem um errinho aqui que faltou os 2 pontos. Tá dizendo que Q não é definido. Eu coloquei aqui como sendo Q. Vamos colocar Q barra por enquanto. E lá em cima como Q barra, pronto, ele rodou. Agora eu vou separar os vetores, que aqui dentro tem tanto T como TR, né?
Separei os vetores, lt.plot, e vou pedir para plotar também tr. Como eu falei, né, gente, tem que tomar cuidado porque aqui ele está no estado estacionário, tá? Essa mudança pode ser considerada como estado estacionário porque ela é bem pequena relacionada ao valor da minha variável que é 387. Ele está mudando na ordem de 10 a menos 3 aqui. Aqui ele mudou um pouco mais também, mas não tem problema. Vamos considerar que está no estado estacionário. Agora a gente vai implementar o controle PID nesse modelo do processo. Seguindo a mesma lógica aqui desse diagrama de blocos, aqui agora a gente tem o modelo do processo. Está descrito por equações diferenciais ordinárias. O distúrbio vai ser a temperatura de entrada, né? Temperatura de entrada. E a lei de controle vai ser a lei de controle do controlador PID. Então vamos imaginar aqui como é que a gente vai aplicar esse controlador PID nesse processo. Aqui a gente tem o nosso set point. Vamos supor que seja 305 graus Celsius. E a gente viu que a temperatura inicial do processo no estado estacionário que ela está é 302,4, né? Mais ou menos. O objetivo da gente é trazer esse 302,4 até o set point. Quando a gente vai implementar o controlador PID em um processo real, a gente implementa a forma digital, certo? Então a forma digital do controlador PID a gente já viu que é dado por essa equação aqui. Sobre tau i, somatório. Aqui está na forma discreta, então é E de K. E é E de K com I de 1 até K, delta T, mais o termo derivativo do erro atual menos o erro anterior. É de K menos 1 dividido por delta T. Tudo isso multiplicado por Kc. Tá? Então essa é a equação na forma digital. Eu vou entrar com o erro nessa função e ele vai me fornecer quem é o valor, o novo valor da variável Q do processo. Essa variável Q vai entrar na minha EDO e a EDO vai dar um novo valor de temperatura fazendo um loop, tá? Como vai ser um loop, a gente vai ter que dividir o intervalo de tempo ΔT para aplicar esse loop. Eu vou definir aqui um intervalo de tempo ΔT de 50. Então a gente vai fazer 50, 100, 150, 200. Se precisar, a gente faz mais. Aqui a gente vai ter uma ação de controle. Em 50 a gente vai ter outra, 100, 150 e 200. Eu discretizei a minha ação de controle a cada ΔT igual a 50. Agora eu vou definir quem são minhas constantes, tá? Por tentativa e erro, encontrei algumas constantes aqui. A gente não vai estudar agora quais são os métodos para encontrar essas constantes, tá? A gente vai estudar isso só mais na frente, quando a gente estiver dando a parte mais de análise de controladores. Agora, por enquanto, a gente vai obter essas constantes por tentativa e erro, né? Então, as constantes do controlador são essas. A gente tem o ΔT. E o que é que falta para a gente implementar essa ação de controle? A gente já tem o Q barra, já tem o Kc, tau i e tau d. Falta encontrar quem é o erro. O erro vai ser quem? O erro vai ser a temperatura do set point T7, que é um valor fixo por enquanto, menos a temperatura do processo. Tá? Então, isso aqui vai ser fixo, isso aqui vai variar a cada iteração. O caso aqui é E de K e aqui é T de K. A gente precisa também quem é E de K menos 1. Na primeira iteração, a gente vai definir que E de K menos 1 vai ser T7 menos a temperatura atual também. Tá? Só na segunda iteração é que a gente vai ter esse valor de E de K menos 1. Pronto, com isso, a gente consegue montar a equaçãozinha do controlador e obter quem é esse valor de K que a gente vai utilizar na função novamente. Vamos ver como é que fica o código disso para a primeira iteração. A gente está nesse ponto aqui. Então, o que é que a gente fez aqui? Tá? Então, a gente definiu quem é Kc, tau i e tau d. Quais são as temperaturas iniciais? Coloquei as constantes. Calculei o erro. Calculei quem são cada uma das ações de controle. Observem que o somatório do i, quando a gente faz de forma iterativa, a gente só usa o próprio i.
Porque na próxima iteração ele vai só somar com esse valor que está diferente aqui. Então, isso aqui é uma forma, quando você trabalha com iteração, de fazer um somatório, tá? Utilizar a própria variável que você está atribuindo para somar a ela mesma. E a ação derivativa, né? Então, o erro atual menos o anterior dividido por ΔT, certo? Eu preciso definir quem é ΔT. Eu defini que era 50, né? Então, o novo valor de Q vai ser o Q barra mais KC e a equação do controlador que a gente tem aqui em cima. 1 sobre tal I, tal D vezes a ação derivativa e a ação proporcional. Certo, aqui a gente tem o novo valor de Q. Agora a gente tem que jogar esse novo Q dentro da minha função, certo? Então, ele vai ter esse valor de Q e vai chamar essa função para calcular, fazer o cálculo dela novamente para esse valor de Q. Só que aqui na minha função tanque, como é que está o nome Q? Ele está só com Q, né? Então eu vou tirar esse Q, novo Q aqui e vou deixar só Q mesmo. Então ele vai chamar a função e já vai reconhecer esse Q atualizado. Ele vai fazer isso ao longo desse tempo. Ele vai começar em 0, vai até 50, que é o primeiro instante de tempo, de 0 a 50. Eu vou dividir apenas em 5 vezes. Aqui eu separei os vetores normalmente, né? E pedi para plotar o valor de t e imprimir as duas tabelas. Eu vou precisar dessas tabelas aqui para atualizar os valores da iteração, certo? Então vamos rodar aqui para ver o que aconteceu aqui. Ele está dizendo que ele não conhece quem é T7, né? A gente não definiu quem é T7. Vamos definir que é 305 a temperatura do set point. Vamos ver se tem mais algum erro. Ele não sabe quem é I, então eu entro na primeira iteração sem saber quem é I. Lembrando que na primeira iteração a ação integral ela é 0, tá? Nesse instante aqui a ação integral ela é 0. Só na próxima é que ela vai ter um efeito. Eu já tinha definido aqui em cima que era T7 e ΔT, eu só deixei nessa linha aqui de cima, né? Não tem diferença nenhuma. Isso aqui eu só faço para zerar esses vetores que eu estou atualizando aqui, tá? Para ele não acumular vetor toda vez que eu faço uma iteração. Então aqui a gente simulou o processo de 0 até 50 com 5 divisões. Isso para o novo valor de Q. E ele teve essa resposta. Ele saiu do estacionário e foi para a nova resposta. Vamos pedir aqui para imprimir o valor de Q só para ver quanto é que ele dá. Aqui ele deu 16.000, tá? Então vejam que a ação de controle foi de aproximadamente 6.500, né? Ele tinha inicialmente um valor de baia de 10.000, né? O valor anterior da ação de controle era 10.000 do estado estacionário. Com a ação de controle incremental, ele adicionou 6.500 à ação de controle para tentar fazer esse processo chegar à temperatura que eu quero do set point. Tá? Isso foi a primeira iteração. E o que é que vai acontecer aqui? Aqui vai ficar, ele sai desse ponto e vai para uma temperatura um pouco maior até 50, certo? Agora a gente precisa fazer a próxima iteração. Só que aqui eu vou ter um novo valor de T0 e um novo valor de TR0. Porque eu preciso atualizar esses valores de condições iniciais para simular novamente. Vamos voltar para o programinha e fazer isso. O novo valor de TR0 é o final desses dois vetorzinhos aqui, ó. É esse ponto aqui, é o meu novo T0. Então, eu vou pegar o novo valor de T0. Vou atualizar aqui, ó. Novo valor de T0 e o novo valor de TR0. Lembrando que eu estou atualizando para quando eu for rodar, ele partir desse ponto aqui, não partir daqui de novo. Esse valor de t aqui já é o valor de t de k menos 1. Eu vou chamar ele t de k menos 1, que eu não posso colocar o sinal de menos aqui, né? E vou definir que o t de k menos 1 ele é igual a esse daqui, ó, é o valor anterior, do erro anterior, né? Então, essa é a temperatura atual agora e essa é a temperatura anterior, para eu calcular o erro anterior e poder calcular a ação derivativa. Então, o T0 já está atualizado. Preciso atualizar também o tempo aqui. O tempo agora não começa mais em 0. O tempo agora começa em 50 e vai até 100. Já atualizei os valores, condições iniciais e o valor do tempo. Agora eu posso rodar. Aí agora ele teve um novo valor, né? Então, eu vou atualizar quem são os novos T0. Vou escrever esse gráfico aqui. Vem daqui para cá. Aí aqui eu tenho um novo T0, tenho novo TR0. Esse novo T0 é esse valor aqui. Veja que a temperatura já está subindo um pouco, né? E o novo valor de TR0. O valor do T de K-1 é esse daqui.
E preciso alterar agora, que eu vou fazer de 100 até 150. Vou rodar de novo. Mais uma vez o gráfico saiu de 303.2 e foi até 303.9. Vou jogar isso no meu gráfico aqui. Preciso novamente ver quem é o novo valor de condição inicial. Substituir o valor do T anterior. E vou repetindo esse processo até eu construir meu gráfico. Agora de 200 até 250. Para esse aqui, ó, ele já passa um pouco. Na verdade, eu deixei muito abaixo, né, aqui no desenho. A tendência dele, na verdade, era essa daqui. Na iteração de 200 até 250, ele começa a passar do estado estacionário. Veja que ele chegou até a temperatura de 305.16. Então, nesse ponto, é o ponto que ele passa do estado estacionário. O que é que vai começar a acontecer? A ação integral ela vai começar a diminuir a partir desse ponto, tá? Então, tem como a gente ver isso. Copiar aqui para fazer mais uma iteração. Fazer agora de 250 até 300 para ver o que acontece. Vamos só pedir para imprimir agora, antes de rodar, quanto é que está essa ação integral, tá? Então, se eu imprimir o valor i, ele vai pegar esse valor aqui antes de eu multiplicar por tal i. E a ação integral pura. Vamos ver. A ação integral pura está 411, né? Obviamente antes de multiplicar pela constante. Depois que multiplicar pela constante, ela vai ficar maior. Mas a ação pura integral está 411. Vamos ver, fazer a próxima iteração para ver quanto é que ela fica. É para ela diminuir, porque já tem essa área aqui negativa, né? Vamos ver como é que funciona. Ele passou um pouco, ó, passou um pouco a mais do set point. Ele vai começar a tentar voltar agora. Copiar aqui. Deixar pronto para a próxima iteração. $300, 350 e o valor do T K-1. Vamos ver quanto é que está o valor da ação integral. Tem que ser menor que esse. Ó, já diminuiu um pouco, porque foi só a primeira iteração. Estava 411, né? Então já diminuiu um pouco. Da próxima iteração, como ele acumulou a área negativa, a ação integral, apenas integral, vai diminuir mais ainda. Vou ver aqui o que a gente fez agora, que foi de 250 até 300. Ainda aumentou um pouco. Vamos ver agora de 300 até 350. 300 até 350. Ele ainda aumenta mais um pouco e ele vai precisar de mais iterações ainda para conseguir abaixar. Vamos ver quanto é que está a ação integral. Tem que diminuir aqui também. A ação integral diminuiu mais ainda, né? Porque essa área aqui, que está aqui até agora, está diminuindo o valor dessa área aqui. Porém, essa área aqui ainda está se sobressaindo, né? Porque você vê que esse valor é positivo. Quando esse valor zerar, quer dizer que não existe mais diferença entre essa área e essa, e o valor do offset vai ter sido reduzido a zero, tá? Certo, eu poderia fazer essa iteração até o final e ver como é que ia chegar até o final, só que esse processo de você fazer isso manualmente é muito penoso. A vantagem de a gente estar trabalhando com uma ferramenta computacional é que ela faz o processo iterativo de forma automática, né? Essa é a grande vantagem. Então, esse cálculo repetitivo, o computador é muito bom em fazer. Então vamos fazer isso, né? Vamos facilitar as coisas para a gente. Vamos fazer esse mesmo sistema, só que acrescentando um loop nessa ação de controle. Como é que vai ser esse loop? Tudo que ele for atualizar, eu vou colocar dentro do loop. Então, é a partir dessas temperaturas que eu vou atualizar e ele vai fazer isso automaticamente para mim. Vamos ver como é que fica isso. Então, esse daqui é o código para a gente fazer o controlador PID, certo? Eu vou explicar passo a passo aqui do que se trata, mas não se assustem com o tamanho, né? Logo de cara você vê um código assim que não foi você que fez, pode parecer meio difícil de entender, mas a gente entendendo linha por linha e a lógica por trás dele, depois vai ficar tranquilo, tá? Eu explicando aqui, vocês só vão pegar uma base de como uma lógica funciona. Mas só se vocês fizerem que vocês vão entender realmente o funcionamento desse código, tá? A primeira coisa que eu fiz foi criar um loop for, né? Ele vai fazer toda a conta que tiver abaixo dele,
com esse espaço aqui do tab, né? Esse número de vezes, ou seja, ele vai começar na iteração 0 e vai até a iteração NE, que eu defini aqui como sendo 300. Então ele vai fazer todo esse cálculo aqui de baixo 300 vezes, tá? Lembrando que todo cálculo que você fizer, você vai atribuir um valor a uma variável. E essa variável vai ficar salva na memória do seu computador. Quando ele voltar para aqui para cima e fizer mais uma iteração, ele vai utilizar esse novo valor aqui que está salvo na memória. Tá? Então é dessa forma que a iteração trabalha. Aqui eu coloquei só a equação do controlador, da mesma forma que a gente fez anteriormente. Coloquei aqui novo Q, mas eu não preciso, né? Eu só preciso colocar aqui Q. Essa é a equação do controlador, certo? Aqui eu fiz a mesma coisa que eu tinha feito ali manualmente. Eu fiz um line space e chamei a função que a gente definiu lá em cima. A diferença é que o line space agora, eu quero que ele atualize toda vez o valor de T0 e TF. TF vai ser quem? TF vai ser o valor atual, né, do T inicial, mais o ΔT, que é 50. Então eu vou ter sempre aquele rangezinho, né, que é, se eu estou no T0 igual a 50, o meu T final vai ser 100. Se eu estou no T0 igual a 100, o meu T final vai ser 150. Então essa foi uma forma de automatizar essa atualização. E aqui, quando ele criar o vetor tempo, ele já vai iniciar no T0 e já vai entender que TF é uma diferença de ΔT, que eu defini lá em cima. Com esse ΔT, ele vai chamar a função de acordo com o valor de T0 e o valor de TR. Quem é esse T0 e quem é TR? Na primeira iteração, sempre para eu fazer a primeira iteração, eu tenho que definir valores fora do loop. Por exemplo, esse valor de T0 aqui, TR0, eu defini que a primeira iteração vai ser esse valor aqui, o valor do estado estacionário. Aqui eu atualizei o valor de T0 como sendo TF, ou seja, o próximo valor de T0 vai ser o valor de TF anterior. Aqui eu dividi os vetores de T e TR, calculei os novos valores de erro, que é o setPoint menos o último elemento do vetor tempo. Por que isso aqui é o último elemento do vetor tempo? Porque o vetor tempo ele tem quantidades de elementos que eu defini no line space, que é igual a 5. Tá? Então, esse vetor de temperatura vai ter o mesmo tamanho do vetor tempo que eu defini aqui em cima no igual a 5. Então, sempre que a gente quiser pegar o último elemento de um vetor, a gente faz o tamanho desse vetor menos 1. Porque, lembrando, o vetor no Python ele começa com 0. Tá? Então, é sempre o tamanho do vetor menos 1. Com isso, eu peguei o último elemento, que eu sei que é o novo valor de T0. Então, eu defini aqui que o novo valor de T0 é T de num menos 1. Mesma coisa com TR, é TR de num menos 1. O erro anterior, quem é? O erro anterior ele é o T7 menos o primeiro elemento desse vetor. Lembre que aqui a gente estava pegando manualmente. Eu pegava esse primeiro elemento e pegava esse quinto elemento aqui, junto com esse quinto elemento aqui. Aqui eu estou fazendo manipulação de vetores de forma automática para minha iteração, certo? Pronto, atualizei quem é o erro, atualizei quem é a temperatura inicial. Só falta agora eu armazenar esses dados para depois eu plotar. Então eu gerei um vetor de temperatura e um vetor de tempo. E esse vetor de tempo eu estou dando append na variável t. Então eu uso essa função append para colocar elementos no final do vetor que eu gerei. E eu vou fazer isso em toda iteração, ele faz isso de forma automática. Aqui, novamente, toda vez que eu vou trabalhar com append, o ideal é eu zerar todos os vetores antes de rodar o loop. Então, é só, na dúvida, zere todos os seus vetores antes de entrar no loop. O ΔT aqui eu coloquei 10, mas eu vou deixar 50 para ficar igual. O I e o T0 ele vai começar em 0 na primeira iteração. KC eu vou deixar no mesmo valor que está lá em cima. KC, tal I 0.2. E tal D é igual a 2. Isso aqui está tudo certo, são os valores de entrada do loop. E eu coloquei para ele rodar 300 vezes, eu vou colocar para rodar 150. Lembre-se, gente, esse NE não é o tempo de simulação. Esse NE é o número de iterações. Então ele vai fazer esse cálculo aqui de baixo 150 vezes. Então vamos rodar esse código aqui para ver como é que o controlador ele age sobre o processo, né? Eu pedi para plotar T-vetor e T-vetor de temperatura e de tempo. Posso diminuir mais o tempo aqui para ver melhor como é que se comporta essa curva. Tá? Então vou diminuir mais esse número de iterações. Vou colocar 80. Pronto, fica melhor assim. Se eu continuasse calculando manualmente, ele ia ter
A gente calculou até mais ou menos aqui, né, ele subindo, até 400 e pouco ele estava subindo. E ele fez esse resto de cálculo automático para mim. Veja como é que ele iria se comportar. Percebam que é idêntico a um sistema subamortecido, né? Isso ocorre devido à ação integral. A ação integral é que gera esse efeito subamortecido no sistema. Vamos tentar excluir essa ação integral colocando esse valor de tau i muito grande, né? Por que muito grande? Porque a constante tau i está no denominador. Vou colocar um valor bem alto aqui para ele se aproximar de zero. E vamos rodar para ver o que é que acontece. Lembrando que o set point é 305 e ele está saindo de 302. Veja que para essa constante que eu coloquei, ele quase não alterou. Ele teve uma alteração na ordem de 10 a menos 2, tá vendo? Então aqui, lembrando que essa forma aqui de representação do gráfico é 302.3 somado com esse valor aqui. Tá? Então a alteração foi bem baixa mesmo, na ordem de 10 a menos 2, 10 a menos 3. Vamos tentar aumentar mais um pouco essa ação proporcional para ver se tem algum efeito, né? A gente sabe que é muito difícil de chegar no set point apenas com ação proporcional. E é isso que acontece, né? O processo até se estabiliza, mas é difícil ele se estabilizar na temperatura que a gente deseja. Por isso que a gente precisa da ação integral. Aqui ele foi para um pouco de instabilidade, porque a ação proporcional está muito alta. Eu vou voltar para 10. E voltou a estabilizar em 305. Essa questão da estabilidade que se mostrou aqui quando eu coloquei 100, a gente vai estudar mais na frente, né? Que dependendo da escolha que você faz no seu controlador, as constantes do seu controlador, você pode levar seu processo à instabilidade, que seria o quê? Em vez de seu processo convergir em um valor, ele vai aumentando ao longo do tempo. Tá? Então ele perde totalmente a estabilidade na sua variável controlada. Tá? Então é por isso que a gente precisa estudar o processo para fazer uma sintonia corretamente. Isso aqui é desastroso quando se trata de processos reais. Tá? Então vamos voltar para os parâmetros otimizados aqui e a gente tem esse resultado. Então é dessa forma aqui que a gente faz para implementar um controle PID digital. Só lembrando, tá, gente? Em uma situação real, quando eu obtenho essa informação de variável manipulada, eu envio essa informação diretamente para o meu instrumento na planta, tá? Aqui não. Aqui o que é que a gente fez? Enviou essa informação para simulação do meu processo, para ver como é que ele vai se comportar. Com a simulação do processo, ele atualizou os valores da variável controlada e é como se eu estivesse medindo essa variável de novo e enviando para o meu controlador. Tá? Então ele atualiza a ação de controle, envia para o processo, atualiza a variável de processo e fica nesse loop aqui. E é basicamente o que acontece na realidade. Né? O sensor ele mede a temperatura, envia para o controlador decide que ação vai tomar e envia para o processo. Ocorre a medição novamente e fica nesse loop e o processo fica sendo controlado. Tá? Então é dessa forma que acontece. A escolha dessas constantes do controlador é chamada de sintonia do controlador. Como eu falei, a gente vai estudar isso mais na frente, né? Na parte de projeto de controladores, mas isso é uma questão já mais avançada. O que a gente está fazendo aqui é a implementação do controle para que vocês entendam como é que ele funciona. Depois é que a gente vai para a parte de análise de controladores. Tá? Outra coisa que a gente tem que se atentar é esse ΔT aqui, certo? Como eu estou fazendo ele de forma automática, eu posso reduzir esse ΔT para aumentar a precisão do meu controlador. Porque vejam, esse ΔT nada mais é do que o tempo que o controlador leva para tomar uma ação de controle. Nesse caso aqui ele demorou 50 segundos. Mas eu coloquei um tempo tão alto porque esse processo é de dinâmica lenta. Né? Dependendo do seu processo, você tem que colocar um ΔT menor para que seu controlador consiga atuar de forma mais eficiente. Dessa mesma forma que eu fiz aqui, vocês podem implementar esse controlador PID digital em todos os outros processos que a gente simulou anteriormente e ver como é que ele se comporta, certo? Então essa metodologia que a gente utilizou, ela é aplicável para qualquer outro processo.